Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Nadiele e você está no canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilho aí principalmente a minha jornada no mundo dos investimentos e hoje, gente, trago para vocês mais um vídeo da atualização da minha carteira com os aportes que eu fiz agora no mês de novembro, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, galera, não esquece de clicar no gostei, que me ajuda bastante, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e bora pro vídeo! Bom, gente, então vamos lá. Eu me rendi aqui à nova carteira do Investidor 10, porque ficava toda hora aparecendo aquela mensagenzinha ali e aquilo tava me incomodando. Então eu decidi me render aqui, tô me adaptando, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês os detalhes aqui da minha carteira. Então eu tô com valor de patrimônio de R$ 12.012,43, um valor investido de R$ 11.560,52. Então, estamos aí com uma variação positiva de 3,91%, quase 4%. A rentabilidade da carteira aqui está em 8,51%. E eu tô com um lucro, né, total aí de R$ 983,46. Um ganho de capital nesse mês de R$ 451,91. Obviamente que isso aqui, gente, vai variar um pouco, tá? Principalmente porque a gente tá no início do mês e esse ganho de capital aqui reflete o início do mês, mas a gente tem aqui também a soma, tá, do ganho de capital com os dividendos, que está em R$ 531,55, dividendos que eu recebi no total aí, tá? Desde o início da minha carteira. E no resumo é isso aí. Vindo aqui para baixo a gente tem a evolução do patrimônio. Vou colocar aqui desde o início da carteira para mostrar para vocês. Eu comecei a investir lá em agosto de 2024, tá? R$ 730,53. E hoje a gente tá com esse valor aí aplicado de R$ 11.000. Aqui a gente tem a composição da carteira, tá? Eu tô com 44% em fundos imobiliários. Esse é o meu principal ativo que eu invisto hoje por conta aí da minha meta, né, que o meu objetivo dessa carteira é renda passiva, tá? Então, como os fundos imobiliários são os ativos que pagam com bastante recorrência, eu tenho investido principalmente neles hoje, essa é a minha principal estratégia hoje, tá? Ações 25%, também escolho ações aí que são pagadoras de dividendos. Depois a gente tem aí ETFs internacionais, tá? E REITs, que compõem aí 10% e 8% da minha carteira. Essa é a parte de investimentos do exterior, né, que eu considero. Depois a gente tem Tesouro Direto, 6,20%. E a gente também tem um ETF aqui, nacional, 5,52%, tá? Vindo aqui para a composição, né, na parte de ações eu tenho 6 ativos, eu tenho o Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Taesa, VEG, Petrobras e Itaúsa, tá? Com um valor total aí de R$ 3.042,59, uma variação positiva de 4,80% e também uma rentabilidade aí de 11,44%. A minha maior posição, tanto das ações quanto da carteira, é o Banco do Brasil, representa aí 10% da minha carteira. Tô fazendo, gente, um movimento de tentar balancear minha carteira novamente, tá? Reduzir um pouco aí essa exposição ao Banco do Brasil. Eu considero que é um pouco arriscado isso, então eu tenho tentado rebalancear, tá? Isso aí é um trabalho que a gente vai fazer mês a mês, vai demorar um pouquinho para deixar bem balanceado, mas hoje eu percebo que o Banco do Brasil ele tá representando muito na minha carteira e isso acaba trazendo uma desvalorização, principalmente porque ele é o ativo que está mais desvalorizado aqui na minha carteira hoje, né? Eu tô com 5% aí em Caixa Seguridade, 3% em Taesa, 2% na VEG, quase 3% também. 1% em Petrobras e 1% em Itaúsa, tá? De fundos imobiliários eu tenho 10 ativos. Antes que você diga que a minha carteira está pulverizada, esses ativos eu mantenho eles, gente, desde praticamente o início, tá, da minha carteira. Não tenho a pretensão de incluir novos ativos. Se eu for incluir, vai ser vender um e incluir outro, entendeu? Mas eu tenho essa estratégia aqui que eu mostro para vocês. Vou deixar aqui até um print aí da pesquisa que eu fiz, tá? Inclusive lá no início, né, de quando eu fui começar a investir, eu pesquisei qual seria a quantidade ideal de ativos e eu tenho entre 8 e 15 ativos, está dentro aí da quantidade ideal. Tenho 10 ativos hoje, né? Então, no meu entender, a minha carteira não está pulverizada. Eu tenho aí alguns ativos que estão representando um pouco menos, né? Mas está aí
quase que balanceado. Eu tenho 6% aqui em GGRC, 6% em VGHF, 5% em HSLG. Eu tenho tentado também, feito esse movimento para poder balancear também aqui os percentuais em relação aos fundos imobiliários, tá? Isso também é uma construção, como eu falei para vocês, a longo prazo, mas no meu entendimento, a minha carteira não está pulverizada. Mesmo que eu tenha pouco valor investido, se eu manter aqui, aumentar, né, só a quantidade desses ativos aqui, eu vou chegar a 100 mil só com esses mesmos ativos aqui. Então, pra mim, ela vai se manter assim, tá? Pra mim está ok. A maioria aqui dos meus ativos de fundos imobiliários estão com a variação positiva, exceto o VGHF11. E depois eu vou mostrar pra vocês quais foram os ativos que eu comprei nesse mês. Eu foquei bastante nos fundos imobiliários, tá? Por conta do meu objetivo, né? Do objetivo da minha carteira ser de renda passiva, tá? De ETF internacional, eu tenho o QBTC11, que é um ETF que replica aí o índice do Bitcoin. Ele deu uma caída, né? Tá com uma desvalorização aqui, né? O Bitcoin caiu, ele também caiu, obviamente. E ele tá com uma desvalorização aqui de 7,96%. Também aproveitei para investir nele, justamente por conta dessa queda aqui, tá? De ETF internacional eu tenho dois, o SGOV e o IVV. O SGOV é um ETF de renda fixa, então ele vai se manter sempre nesse mesmo preço aqui de 100 dólares, tá, gente? Se você for olhar ali o gráfico dele, não vai variar muito. Por isso que às vezes tem uma variaçãozinha para mais, outra para menos, mas isso para mim é o de menos. O IVV eu tô com uma variação positiva de 13%, né? Meu preço médio é de 588 dólares e ele está em 669. Não consegui, né, fazer aportes nele nos últimos tempos, justamente por conta disso. Não quero subir muito meu preço médio, mas ele está com a variação aqui, no geral, com a variação positiva de 6,64%. Em relação aos REITs, eu estou com dois também, o OHI e o NLY, ambos com a variação positiva também, e no geral aqui eu tô com uma variação positiva de 3,77%. Também são REITs, né? Tanto os meus ETFs internacionais, gente, aqui, né? No caso, quanto os REITs, eles também pagam dividendos, tá? A maioria aqui é trimestral, mas o SGOV ele paga mensal. Então, esses dividendos que eu recebo deles ficam lá, tá? Eu não trago de volta aqui para o Brasil, eu não converto eles, eu realmente reinvisto lá para poder aumentar aí. Obviamente que são pouco, né, gente? É um valor não é muito significativo, mas já é um ganho, né? Além do ganho aí com a valorização, com o dólar também, que tende sempre a subir aqui no Brasil, a gente também tem esse ganho com dividendos que para mim faz sentido, tá? Em relação ao Tesouro Direto, esse aqui é o meu caixa aqui, tá? Não é a minha reserva de emergência, tá, pessoal? Minha reserva de emergência eu não gerencio aqui na minha carteira pública, tá? Eu deixo à parte. Eu tenho aqui no caixa dois ativos. O Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais 2035 e o Tesouro Selic 2031. Estão ambos, né, com a variação positiva que a gente espera da renda fixa, né, gente? Aqui eu tenho as minhas metas, eu estou quase dentro das metas. Eu estou com 6%, a minha meta é 5%. Aqui em REITs a minha meta é 10%, eu estou com 9%. Aqui em ETFs internacionais a minha meta está dentro, né, 10%. Em ETFs eu tenho a minha meta de 5%, eu estou com 6%. A minha meta aqui em fundos imobiliários é 45, tô com 44, e ações eu também tô dentro da meta, então eu gosto de manter sempre a minha carteira balanceada de acordo com as minhas metas, tá, gente? Em relação aqui ao meu patrimônio, é o que eu gosto de mostrar pra vocês em relação a minha exposição exterior, eu tô quase com 30%, eu quero... Com o passar do tempo eu vou subindo, tá? Mas hoje a minha exposição é 25% no exterior e 75% nacional. E aqui, gente, em relação a todos os ativos, ó. Isso aqui pra mim é pulverização, tá? No sentido de ter Selic 1%, né, Tesouro, e 10% aqui em Banco do Brasil. Eu tenho tentado fazer esse rebalanceamento para poder deixar o mais equilibrado possível, tá, gente? Deixar quase que os mesmos percentuais aí em valores, tá? Para cada ativo, tá? Essa é uma construção que eu tenho feito, né? Mas, obviamente, que eu tenho que considerar também os percentuais de modo geral, né? Não tem como eu deixar o mesmo valor aqui no Tesouro Selic se o meu percentual de modo geral na minha carteira é só ter 5% da minha carteira em Tesouro. Em relação às ações é 25%. Então, eu tenho tentado equilibrar mais no sentido de deixar mais equalizado possível, tá?
em relação tanto ao macro quanto ao micro também. E agora, em relação aos lançamentos. Então, ali no dia 5, eu comprei o QBTC, né? Eu fiz ali a compra de 3 cotinhas a um preço de R$ 34,02, ficou um total aí de R$ 102,06. Depois eu comprei ali fundos imobiliários. Então, gente, o GARI 11 e o KNSC 11 era um fundo que eu não comprava há muito tempo, tá? Então ele tava com um percentual ali na minha carteira bem baixo. Então, como a maioria dos meus ativos estão valorizados, eu prezei pelo PVP mesmo e pela qualidade do ativo também, tá, gente? Então, eu considero, principalmente em relação aos fundos imobiliários, eu considero comprar fundos que pagam pelo menos 1% ao mês. Eu tenho ali alguns fundos de tijolo, né, que não pagam isso, mas são fundos mais de base mesmo, mais para segurança mesmo, tá? Inclusive, eu não tenho investido muito neles nos últimos tempos. Mas, hoje eu tenho focado justamente nesses fundos que estão pagando 1% aí pelo menos ao mês para poder fazer sentido, né, a gente continuar investindo na renda variável, né? Com a Selic em alta, se a gente não tiver um rendimento superior, não faz sentido a gente investir em renda variável. Então, eu tenho aplicado, né, nesses fundos aí que estão pagando pelo menos 1% ao mês, obviamente considerando também o PVP, né, que não estejam muito elevados. O GARI e o KNSC hoje são fundos que estão aí com PVP quase em 1 ou em 1, tá? Tinham outros fundos ali na minha carteira que estavam com um PVP mais descontado, né? Que estavam mais atrativos nesse sentido, mas em contrapartida eles não estão pagando 1% ao mês. Então, eu preciso pesar as duas estratégias aí. O ideal para mim, o importante para mim é não estar comprando fundos muito caros, né? Muito acima aí do PVP de 1. Mas ambos para mim são ótimos fundos, então eu quis investir neles esse mês até para poder rebalancear aí, tá? A minha carteira. Então eu coloquei aí 23 cotas, né, do KNSC 11 a um preço unitário aí de R$ 8,64, ficando um total aí de R$ 198,72. Também em relação ao GARI 11, comprei 22 cotas a um preço unitário aí de R$ 9,01, ficou aí R$ 198,22. Depois eu também comprei 5 cotinhas para bater 100 cotas do VGHF11, tá? Eu tinha 95, aí eu quis comprar aí mais 5 cotinhas só para bater 100 cotas. Então comprei aí a 7,35, ficou um total aí de R$ 36,75. Depois eu comprei também mais 2 cotas do QBTC, né? Deu uma caidinha a mais, aí eu fui lá, aproveitei e comprei mais 2 cotinhas, R$ 33,28 cada uma, totalizando R$ 60,56. E por último, comprei Taesa, tá? Taesa também era uma ação que não estava, que eu não comprava fazia algum tempo, e ela ainda tá dentro aí do meu preço teto, tá, gente? Como é que eu calculo o preço teto? Eu sigo ali o método do Barsi. Então, o que eu fiz? Eu baixei aqui esse documento, gente, que é o histórico, tá? Dos pagamentos de dividendos da Taesa. E eu considerei aqui esses valores dos últimos 5 anos. Então, considerei 2020, 2021 até 2024. Fiz a soma, tá, desses valores aqui. Dividi pelo total de anos, que é 5 no caso, né? Então, somei esses valores aqui totais. Dividi por 5 e eu tive a média. Dessa média, eu dividi novamente por 0,6%, que é o mínimo que a gente espera de receber de dividendos das ações. Então, eu vou até fazer aqui ao vivo e a cores para vocês. mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, 2020, ok? Aí a gente tem aqui o somatório. Aí agora eu vou pegar e fazer a média. Eu vou pegar esse aqui e dividir por 5. Beleza, feita essa média, eu vou pegar esse valor aqui novamente e dividir por 0,06, que seria mais ou menos 6%. Então, a gente ainda teria nesse cálculo aqui um preço teto da Taesa de R$ 21. Hoje ela tá eu comprei ela a 13, tá? Essa aqui não é a Taesa 11, não é a Unity, tá, gente? Então, esse dividendo aqui é o dividendo, DPS, dividendo por ação, tá? E esse aqui é o dividendo por unit. Como eu não tenho a unit, eu tenho só a Taesa 4, eu considerei essa coluna aqui, tá? Então, fazendo esse cálculo novamente, revisando, eu somei os dividendos por ação pagos no total do ano, tá?
Depois disso, eu fiz a divisão pelos 5 anos, né, que eu considerei, tendo a média, e daí eu fiz aqui a divisão novamente pelo percentual de dividendo mínimo, o mínimo que a gente pode receber, tá? Pela ação. Se eu colocar aqui 7%, já cai ali para 18%. Se eu colocar 8%, cai aqui para 15%, mas o mínimo é 6%. Então, eu teria o preço teto ali de 21, até 21 eu poderia comprar essa ação. Se eu colocar aqui 9%, aí cai para 14. Então, eu estou basicamente aqui comprando com um valor bem interessante, tá? Considerando aqui, ó, que o dividend yield da Taesa é 7%, se eu colocar isso aqui, né, 7% ainda teria um preço teto aqui de R$18 para pagar nela. Tá? Então, é assim que eu fiz o cálculo do meu preço teto aí, considerando o método do Barsi, né? Então, para finalizar, comprei ali mais 7 quantidades, 7 ações, a um preço unitário de R$13,40 e eu tive que pagar aí R$93,80. Então, gente, nesse mês eu investi quase aí R$700 aí na renda variável. Também coloquei mais R$400 na minha reserva de emergência, tá? Totalizando aí quase R$1.100 investidos este mês. Voltamos pro jogo, né, gente? Falei pra vocês no último vídeo, né, quando eu tava comentando ali em relação ao meu primeiro pagamento do YouTube, né? Comentei ali para vocês que eu tive alguns imprevistos durante os últimos meses, o que me fizeram reduzir aí um pouco meus aportes, mas agora a gente já tá se reorganizando, tá voltando pro jogo. Comentei ali também com vocês lá no Instagram, né, gente, que eu tenho feito algumas rendas extras para ir compensar e eu tô investindo tudo, tá, gente? A gente tá focado aí no crescimento, bora lá. Final de ano a gente ainda tem uma possibilidade enorme aí de conseguir fazer mais investimentos, então o meu foco é conseguir finalizar o ano com 15 mil aí de patrimônio, gente. Será que eu consigo? Vamos tentar aí realizar essa meta aí, rumo aos 15k, tá? Até o final do ano. A gente tá aí no último mês, né? Praticamente um pouquinho antes aí de dezembro. Então, é uma meta até ousada, né, gente? Mas vamos que vamos, acho que vai dar certo, tá? Principalmente aí com as minhas rendas extras. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal aí para acompanhar os próximos vídeos, para acompanhar a minha evolução. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha carteira, o que você faria de diferente, que eu vou gostar muito de saber da sua opinião, com certeza opinião respeitosa, tá, gente? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!